Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O novo presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Donato, do PT, afirmou ter convicção que vereadores de São Paulo podem produzir mais em benefício da cidade. E o nosso convidado de hoje é exatamente o vereador Antônio Donato, petista histórico, que, entre outras funções de destaque, foi secretário municipal nas gestões Marta Suplicy e Fernando Haddad e ex-presidente do Diretório Municipal do PT em São Paulo. Muito obrigada, vereador, e eu quero cumprimentá-lo pela eleição para a presidência da Câmara. Foi uma eleição muito interessante. Inclusive, partidos de oposição apoiaram o seu nome e o senhor foi aclamado. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com os telespectadores aqui da Gazeta. Mas, vereador, vamos falar agora, bem rapidamente, sobre essa entrevista de Marta Suplicy, que surpreendeu não apenas aos petistas e que está dando tanto o que falar. Marta é uma pessoa que nunca teve papas na língua. O senhor foi secretário de Marta Suplicy. Sim. Marta fala o que pensa. Ela sempre teve essa coragem. Na época da televisão, foi falar de sexo numa ocasião que nos tocava nesse assunto. Depois, na política também, ela teve esse destaque. Agora, ela está contrariando um segmento muito grande dentro do PT e há muitas críticas a ela. Inclusive que ela está fazendo tudo isso para justificar a saída dela do PT. No seu entender, Marta foi sincera e é apenas mais uma pessoa dentro do PT que entende que o PT tem que se repensar, que o PT mudou e é preciso uma reorganização no partido e resgate de antigos valores? Ou Marta está preparando terreno mesmo para bater asas e voar? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tenho o maior respeito pela Marta. Foi uma grande prefeita de São Paulo, fez um grande trabalho. Evidentemente, eu li a entrevista dela, não concordo com a maior parte dos termos que ela usou, mas eu acredito que a melhor maneira que ela tem para que o PT se repense no sentido que ela colocou é com a participação dela. Né? E a gente espera que ela continue no PT, que a gente possa manter um diálogo fraterno, como sempre tivemos, e com a colaboração dela, que é um grande quadro, grande prefeita, grande ministra, e será uma perda se ela deixar o PT. Então, sinceramente, a gente torce para que ela não saia do PT. E eu aqui estou pensando naquela, mas vai precisar combinar com o lado de lá, né, dentro do PT, considerando as críticas que fez ao presidente do PT, ao ministro Mercadante. Marta foi longe naquilo que falou. É verdade. Agora vamos ver como é que vai ser a pressão dentro do próprio partido para que isso que o senhor acabou de externar, que Marta não deixe o PT, é uma petista histórica. Pois é. Né? Nós torcemos para que isso seja encarado como um episódio infeliz. Né? Porque a fala dela, de fato, como eu disse, eu não concordo com a maior parte dos termos, acho que não foram adequados para o debate, mas enfim, eu acho que vale a pena uma tentativa de um diálogo num terreno mais político, menos emocional. Como você disse, ela não tem papas na língua, mas ao mesmo tempo na política tem que ter alguma racionalidade. A gente torce para que a gente faça um debate mais racional. O senhor está falando em racionalidade. O senhor deixou o secretariado de Fernando Haddad num momento muito delicado, em que havia aquelas denúncias, o escândalo da chamada máfia dos fiscais e denúncias em relação ao seu nome, que o senhor teria recebido dinheiro, etc. e tal. Nada disso foi comprovado até hoje. E o senhor voltou para a Câmara Municipal e lá na Câmara teve essa eleição que eu já mencionei no início da nossa entrevista, sendo visto como sendo um candidato à presidência da Casa, porque o senhor pareceu, inclusive para partidos adversários, como um fator de equilíbrio dentro da Câmara. Como é que o senhor entendeu essa aclamação pelos seus pares, seus colegas? Foi um ato de reparação? Não, sinceramente eu não acredito que foi um ato de reparação. Eu acredito que foi fruto de uma convivência de 10 anos que eu tenho na Câmara Municipal, sempre muito respeitosa, sempre coloquei minhas posições quando fui oposição, agora que sou situação.
E eu acho que naquele momento a maior parte dos meus colegas considerou que eu pudesse ser esse ponto de equilíbrio, né? A Câmara precisa, para ter para a sua unidade, para o seu trabalho fluir, que exista um equilíbrio entre as forças da situação e as forças da oposição. Então, eu acredito que foi esse o processo, não um processo de reparação. É evidente que ele tem um conteúdo de reparação, na medida que eu saí numa situação que não era mais agradável, né? Eu saí sob uma acusação do governo, mas saí por minha vontade, pude me defender nos órgãos de controle, no Ministério Público, na Receita Federal, nada foi encontrado que desabonasse minha vida pública e eu estou muito tranquilo para assumir essa tarefa. E meus colegas deram esse recado, que eles também estavam muito tranquilos que eu pudesse assumir essa tarefa em nome da Câmara. Então, eu sou agradecido aos colegas, mas acho que foi fruto de um processo da própria casa de procurar encontrar um ponto de equilíbrio, assim como encontrou com o Zé Américo, que também conseguiu unir a situação e a oposição, respeitando a posição política de cada um, mas permitindo que todos tenham o seu espaço no debate democrático da Câmara Municipal. Eu vi um artigo do senhor publicado na Folha em que o senhor diz que tem um empenho, né, em fazer com que os vereadores possam fazer mais por São Paulo. E aí me ocorreu que, de fato, existe uma imagem recorrente do trabalho dos vereadores, que o vereador faz muito pouco. Que o vereador fica lá debatendo nome de rua, homenagem cidadão paulistano, ou seja, questões absolutamente irrelevantes. O que é que pode mudar essa imagem efetivamente? O que o senhor acha que o senhor pode fazer para de fato, em ano que não vai votar no plano diretor, que já ficou no passado, né, que os vereadores trabalham e são preocupados com a cidade? Nós conversamos bastante na Câmara e estabelecemos um programa de trabalho com 3 pontos. Primeiro, a Câmara está muito sintonizada com os grandes debates da cidade. Ela esteve sintonizada no debate do plano diretor, enriqueceu o plano diretor, que é uma lei importantíssima para a cidade. Esse ano nós teremos o debate da lei de uso e ocupação do solo, ou seja, a lei de zoneamento, que é a concretização do plano diretor no território, em cada quadra, em cada rua, em cada bairro. E isso mexe com a vida de todo mundo. Mexe diretamente, né, com a vida de todo mundo. Qual o uso que pode ter, uso comercial, residencial, industrial, qual o gabarito dos prédios, a altura deles, enfim, um debate muito próximo das pessoas. Tem o Código de Obras também, que será enviado pelo Executivo, que pode significar a simplificação dos processos burocráticos de aprovação de uma construção na cidade de São Paulo. Nós também queremos a Câmara sintonizada com os grandes debates do país. E nós estamos apontando que a Câmara tem que fazer sua parte no debate da reforma política. A reforma política é uma grande reforma necessária e que várias forças políticas apontam ela como uma reforma necessária, mas poucos dizem como ela deverá acontecer, de que maneira. Ao contrário, né? Eles resistem, em geral. Quem pode fazer a reforma política são os parlamentares, é o Congresso Nacional, é o Legislativo, exatamente, né? Os legislativos. Aí entra a indagação, por que essa resistência à reforma política? O senhor acha que vai conseguir dobrar, vamos dizer, essa resistência em tirar da zona de conforto? Esse é o objetivo, é que esse debate vá para a sociedade. Nós percebemos que hoje o financiamento das campanhas, as dificuldades de aproximação do político com a sociedade são reais. E é necessário que nós possamos debater isso mais profundamente. Então, o papel da Câmara é colocar esse debate junto com a sociedade. Falando em aproximação, havia uma reclamação muito grande dos vereadores em relação ao prefeito Fernando Haddad, um distanciamento dele, que ele não tinha ali uma abertura para negociação com os vereadores, aproximação mesmo. O senhor acha que vai melhorar isso? Tem condição? Sem dúvida. Eu acho que nem é tão grave esse mas queixavam, problema, né? Não, mas é natural que na relação do Executivo e do Legislativo, em qualquer nível, exista algum nível de atrito, de queixa, de expectativas. Mas, se você me permite, eu só queria colocar um último ponto que diz respeito da aproximação da Câmara com a sociedade. Nós estamos propondo sessões da Câmara nas 32 subprefeituras, ou seja, toda semana nós faremos sessão da Câmara com a participação dos cidadãos num bairro da cidade. Uma vereança itinerante, é isso? Exatamente. Eu acho que aproximar a Câmara dos cidadãos é uma necessidade.
E é evidente que os vereadores fazem esse trabalho no cotidiano de estarem presentes nos bairros, mas a instituição precisa se aproximar da sociedade paulistana. E quanto à relação com o executivo, nós vamos trabalhar para que ela seja a melhor possível, mantendo a autonomia do legislativo, mas procurando ter uma relação harmônica. Então, nosso papel vai ser harmonizar a relação com a prefeitura, com o prefeito, e eu acho que ele está muito disposto a isso, eu tenho conversado com ele. O próprio prefeito fez uma crítica recente, né, de que os vereadores apresentam poucos projetos. O senhor acha que com essa vereança itinerante, que isso vai tirar a Câmara desse papel de ficar apenas debatendo e votando projetos do Executivo, atrelada ao Executivo, mas assim sem uma iniciativa própria de relevância? Não, nós precisamos compreender primeiro que os vereadores têm muitas limitações. Nós não podemos legislar criando despesas, nem mexendo na estrutura administrativa da cidade, ou seja, nosso espaço de legislação própria é pequeno, mas mesmo assim existem muitas iniciativas de vereadores. Hoje mesmo o jornal colocou a história do táxi compartilhado, foi uma iniciativa de vereadores. Então eu não compartilho com essa crítica. E eu acho que o Executivo tem o poder de pauta de colocar grandes temas, porque é a atribuição do Executivo. E a Câmara tem que melhorar esses projetos. Então, eu acredito que a Câmara pode fazer muito, já tem feito, como fez no plano diretor, e espero que a gente consiga fazer muito mais. Muito obrigada, vereador. E muito boa sorte. Muito obrigado, vou precisar noite. muito. Estela.